E aí, automatizador, tudo beleza? Hugo aqui, em mais um vídeo do canal, onde eu vou te mostrar como utilizar o operador ternário em suas automações do NetN. Trata-se de uma técnica para você poder traduzir determinados dados sem necessidade de você ter que colocar alguns nodes ali a mais para poder tratar isso, tá? Lembrando que essa técnica ela é ensinada lá no nosso curso Intensivão NetN, assim como também várias outras técnicas avançadas de manipulação de dados que você vai ter acesso por apenas R$ 97,00 por mês, ok? O link da matrícula vai estar aí na descrição do vídeo, como também nos comentários fixados, tá bom? Beleza. Então, eu tenho uma automação aqui, onde simplesmente a gente está com uma lista ali, né, de pedidos, né? Vamos dizer assim, uns pedidos de um e-commerce, ou sei lá, de um EAD, que está referente a o status de pagamento, ok? Então, como você pode ver aqui, eu vou dar até um zoom para ficar mais fácil para você ver, tá? Por exemplo, quando a gente está usando ali uma API, né, a gente tem ali, por exemplo, o status do pedido, sendo que, dependendo ali do endpoint que você está utilizando, por exemplo, pedidos, né, é um endpoint que retorna a lista de pedidos. Por conta ali do relacionamento de dados, às vezes aquele endpoint ele vai retornar apenas o ID do status do pagamento, ok? E para que você possa saber, né, qual é o status ali de fato com base naquele ID, você teria que fazer uma requisição de um endpoint de status de pagamento para então ali fazer um merge das informações e você ter isso traduzido, né? Então, assim, acaba ficando mais complexo quando você já não tem isso ali definido, né, em um único endpoint, tá? E aí, muitas pessoas, né, às vezes, a única forma que tem para poder tratar isso é colocando, por exemplo, nodes ifs, né? Ou então colocando ali Swift para poder determinar o que vai acontecer mediante a cada ID aqui de status, tá? Então, por exemplo, eu vou falando aqui por parte para você entender, tá? Deixa eu desconectar aqui para ficar mais fácil de explicar. Por exemplo, eu tenho uma lista aqui de pedidos, tá? Então, nós temos aqui o ID, temos o nome do cliente e temos aqui o status, que seria, vamos dizer assim, o status do pagamento, tá? Lembrando que eu tenho isso aqui mapeado na planilha, tá? Porque o objetivo dessa automação aqui é a gente pegar esses pedidos, né? Que vem ali, por exemplo, de uma API e a gente jogar aqui numa planilha, né? Para que um colaborador, um funcionário possa ter acesso, tá? Então, por exemplo, você que é o responsável aí pelas suas automações, né? Automações aí da sua empresa, do departamento aí de vendas, né? Você tem essa missão, né? De, por exemplo, jogar essas informações lá na planilha, mas você não pode jogar lá, por exemplo, apenas com o status numérico aqui, porque a pessoa não vai saber o que é, né? Então, na verdade, até para facilitar, vamos fazer o seguinte. Eu vou conectar novamente, tá? Vou conectar novamente aqui, ó, e vou rodar essa automação, tá? Eu vou fazer o seguinte, aqui no meu Google Sheets, inclusive eu vou até atualizar aqui, eu vou botar assim, ó, salva pedido, né? Que ele salva pedido na planilha, tá? E aí, eu já vou pegar aqui a minha expressão que está usando o conceito de operador ternário, tá? Eu vou até colocar aqui num bloco de notas à parte, porque já eu vou te explicar sobre isso, tá? Ok. Então, por exemplo, aqui eu já vou colocar, eu já vou mapear logo o campo status, né? Que é o que vai ser salvo lá na planilha. Então, por exemplo, se você for tentar pegar os dados como já vem ali da API e salvar na planilha, eles basicamente sairiam assim, ó, quer ver, ó? Ó, vou rodar aqui, tá? Ó, ele está salvando os pedidos lá na planilha. Então, por exemplo, ó, salvou aqui o cliente Hugo, né? O status 1, que a princípio, né, quem não tem acesso ali à documentação da API não sabe o que se trata, né? Por exemplo, a Beatriz, ó, status 2. Mas o que é esse 2? Carlos, status 3. O que é isso? Ellen, status 4, tá? Então,
Beleza, ele conseguiu salvar, mas a pessoa que está vendo aqui a planilha não sabe o que significa, tá? Então você precisa traduzir esses status, esses ID, né, nos nomes ali do status de pagamento para a pessoa saber o que é, tá? E aí, por exemplo, se fosse no modo tradicional, né, sem usar o operador ternário, basicamente você teria que fazer o quê, né? Por exemplo, você poderia chegar aqui. Aqui eu já estou pensando numa lógica aqui ao vivo aqui, tá? Você faria o quê? Você colocaria um Swift, né? O Swift ele é bom para poder lidar com múltiplas opções, tá? E aí, por exemplo, você teria aqui regras, né? Ó, status. Lembrando que esse status aqui, ele tá como number, né? Então eu colocaria aqui is equal, tá? Então se for igual a 1, né? Rename. E aí ele colocaria aqui, por exemplo, pago, né? Pago. Aí, por exemplo, se eu colocar mais um aqui, claro que eu não vou colocar todos, né? Só para poder exemplificar. Se o status agora for igual aqui eu tenho colocado o tipo number, né? Ó, number is equal. Tá? For igual a 2, aí é pendente, tá? Vou deixar aqui. Eu estou meio que me baseando, vamos dizer assim, na documentação da API. A API fala que quando o status é 1 é porque é pago. Se é 2 é porque é pendente. 3 cancelado, 4 reembolsado, tá? Então é assim que vem na API, ok? Porém, como eu falei, a gente não pode salvar isso na planilha porque o cliente, o usuário final, não vai saber o que significa esses status, tá? Então, se a gente fosse fazer assim no modo tradicional, né, esse tratamento de forma que a nível, né, de nodes, né, a gente colocaria esse Swift, tá? E aí a gente determinaria o seguinte, ó, o que for pago aqui, né, a gente colocaria um set, né, que é um edit field, e aí a gente sobrescreveria o campo status para pago, tá? E aí colocaria um outro edit field aqui. Deixa eu até jogar aqui para trás. Colocaria aqui um outro edit field, onde o status seria pendente, né? É claro que aqui eu tenho que marcar essa opção para ele reaproveitar os outputs anteriores, tá? Porém, ele faria uma subscrição, né, aqui do campo status, né? Ou seja, o que fosse número, ele jogaria essa string aqui por cima, tá? Então, essa é a forma, assim, easy, né? Digamos assim, de resolver, né? Porém, é a forma que eu posso dizer que acaba tornando seu workflow aqui mais poluído, né? Até mesmo quando for para dar manutenção, fica mais complicado, sabe? Mas resolveria, tá? Então, por exemplo, eu poderia chegar aqui, ó, poderia colocar assim, ó, conectar aqui e conectar aqui, tá? Então, por exemplo, ó, vou apagar tudo aqui, tá? Ó, apaguei. Ó, salvei, tá? E agora vamos executar. Ou seja, os dois primeiros clientes, no caso Hugo e Beatriz, os status deles terão que ser traduzidos, tá? Porque eu estou fazendo esse mapeamento aqui, tá? Com essa lógica aqui, ó. Beleza? Os demais vão ser numérico mesmo, tá? É claro que você poderia criar um set aqui, né? Para cada status, né? Mas para não prolongar muito, eu estou colocando só os dois primeiros clientes, beleza? Então vamos rodar e ver se isso aqui vai dar certo, tá? Ó, primeiro, Hugo, pago. Beatriz, pendente, tá vendo? Ó?
Os demais ele acabou não colocando aqui. Deixa eu ver. Beatriz. Ele só rodou 2 vezes. Ah, tá. Não, aqui eu consegui entender. É porque é o seguinte, como eu não criei outras saídas aqui, né? Ele acabou só processando os 2 primeiros clientes, porque foi os únicos que atenderam as condições. É claro que, né, se eu quisesse, por exemplo, deixar completo, né? Vamos tentar completo aqui para ficar mais fácil, tá? Se for igual a 3, is equal a 2, 3. Isso significa o quê? Cancelado, tá? E por último aqui, se for, né, igual, number igual a 4, certo? Que aí seria reembolsado, ok? E aí mesmo esquema, né? Eu teria também que criar mais 2 edits aqui, né? Fica até um pouquinho extenso aqui. Mas vamos lá. Ó, cancelado aqui e reembolsado aqui, tá? Todos eles aqui, ó, conectados na planilha. Olha só a situação que a gente chega aqui, tá? Ó, vou jogar mais para cá. Pronto. Olha só o monstrinho que isso aqui ficou. Simplesmente só para poder traduzir esses status, ok? Então eu vou colocar aqui, ó. Aqui já seria cancelado, né? E esse aqui seria reembolsado, ok? Vamos rodar de novo para ver o que vai acontecer agora. Vamos lá. Ó, rodei, tá? Ó, já começou a preencher. Hugo, pago. Ou seja, o Hugo pagou lá direitinho. Beatriz, né, até agora não pagou, né? O boleto já vai vencer, ela não pagou. O Carlos acabou cancelando, desistiu ali da compra, né? E a Ellen foi reembolsada, né? Desistiu lá, se arrependeu do produto e pediu reembolso, ok? Então, aqui estão os pedidos, né, salvos aqui na planilha e de uma forma mais legível, né? Ou seja, a pessoa que consegue bater o olho, ela entende o que aconteceu ali com o pedido de cada cliente, ao invés de você simplesmente botar o ID do status do pagamento, tá? E agora, você vai aprender, tá? Como você fazer exatamente isso, né? Esse tratamento, mas sem precisar usar isso aqui tudo, tá? A gente vai descartar tudo isso aqui, ok? Então, desde já, se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito, tá? Dá um like também nesse vídeo, porque, olha, vai valer muito a pena. Você vai ficar impressionado com o que você vai ver a partir de agora, tá bom? E se você tiver alguma dúvida lá no final do vídeo ou uma sugestão, deixa aí nos comentários também, beleza? Ok, então o que a gente vai fazer? Olha só que incrível isso aqui, tá? Eu vou apagar isso aqui tudo, tá? Ó, não precisa mais, beleza? Ó, não precisa mais. Aí, claro, né? Você vê que ainda está marcado lá por status, né? Ó, aqui a gente colocaria no loop. Ó, eu vou até rodar isso aqui de novo para ter certeza, né, que ele está ali inserindo apenas o ID, né? Ó. Aqui agora ele está fazendo um update, né? Porque ele já vê que o cliente ali existe, então ele só está alterando a linha, né? Aliás, a coluna, né? Status. Porque esse node aqui, ele é um ADD ou update, né? Então, se o cliente não existir, com base no ID, ele insere, né? Se o cliente existir, ele faz só uma atualização ali na coluna, né? Que eu estou pedindo, que é a coluna de status, tá bom? Então, a gente nem precisa ficar apagando aqui não, beleza? Então, aqui, ó, por enquanto tá mapeando ali pelo ID. Agora, olha só a forma
bem simples de você poder contornar isso diretamente do editor de expressão usando o operador ternário, sem precisar usar Node, Swift, Edit para você poder sobrescrever o dado. Não precisa nada disso, tá? Simplesmente você vai abrir aqui, tá? Ou seja, o seu Node onde insere ali o dado, né? E aí, por exemplo, tá vendo aqui em status, tá vendo? Ó? Aqui, ó, onde eu insiro, eu estou mapeando aqui a variável status, tá? Deixa eu abrir aqui para ver se ele consegue exibir. Vamos fazer o seguinte, deixa eu pausar aqui. Deixa eu rodar de novo, porque parece que ele não conseguiu reconhecer ali o output, né? Ó, beleza. Vamos agora ver se vai dar certo. Ok. Reconheceu aqui, tá verdinho, tá? Agora, olha só que coisa interessante. Beleza. A princípio, ele vai inserir 1, né? Aqui no primeiro cliente, tá? Do loop. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso usar o operador ternário, que consiste em definir um critério, né? Ou seja, é como eu fosse usar um if ali. Se o valor for tal, faça isso. Ou faça aquilo. Então, a estrutura condicional eu vou estar fazendo aqui no próprio editor de expressão, ou seja, na minha própria expressão. Eu não preciso fazer isso com Node if, Swift, tá? Então, basicamente, eu vou botar assim, ó. Se status, né, for igual, aí você tem que colocar 2 sinais de iguais, tá? Que significa igual no JavaScript. E aí você vai botar aqui, ó, se for igual a 1, tá? Repare que quando eu coloquei 1, ele retornou true, ou seja, retornou um valor booleano true. Por quê? Porque isso aqui é verdadeiro. Ou seja, o cliente que está passando agora, o pedido que está passando agora, nesse loop, ele é do status 1. Né? Então, como eu coloquei aqui, ó, se for igual a 1, ele deu true. Tá? Por exemplo, se eu colocasse aqui igual a 2, ele daria false. Por quê? Porque o status que está passando agora, daquele pedido, é um status de pago. Não é de pendente, tá? Então, por isso que ele deu false, que não atendeu a condição, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, se for igual a 1, que justamente é o valor que está sendo passado nesse momento, eu coloco aqui, ó, então, o então, ele é representado pelo ponto de interrogação, tá? Então, eu coloco assim, ó, então, e aí eu determino o que vai acontecer. No caso, eu vou colocar aqui o valor que eu quero que seja impresso. Então, eu botei entre aspas simples, né, indicando aqui que é uma string, e aí eu vou botar assim, ó, pago, tá? Hugo, por que não apareceu impresso aqui pago? Porque eu ainda não fechei a estrutura aqui condicional do operador ternário, tá? Você tem que colocar também o se não, ok? Então, eu coloquei então, que é o ponto de interrogação, e aí coloquei o que ele tem que imprimir se ele atender essa condição aqui, tá? E se ele não atender, que é o se não, eu vou representar por 2 pontos, ok? Então, os 2 pontos significa se não, tá? E aí, eu posso muito bem colocar uma outra string também, tá? E aí, claro, eu posso colocar a string vazia, ou seja, se for igual a 1, é pago. Se não for igual a 1, qualquer status que seja diferente de 1, vazio. Eu também poderia colocar isso. Como também poderia colocar um valor diferente. Eu poderia colocar, por exemplo, sei lá, não definido. Não definido. Ok? Então, o que essa expressão faria aqui? Né? Voltando aqui para a nossa planilha. Aqui, ele colocaria como pago. Tá? Porque aqui ó, é igual a 1. Ok? Mas todos esses que são diferentes de 1, ele colocaria como não definido. E não vem o caso aqui. Né? Como a gente já sabe todos os status ali da API, a ideia é que a gente mapeie tudo isso ali no nosso operador ternário, tá? Então, eu vou colocar aqui de volta 1, tá? E aí, como é que a gente vai fazer agora aqui no operador ternário para poder englobar todos os critérios ali? O que eu faço? Ao invés de eu colocar um valor fixo aqui, né, no se não, né, eu peço para ele fazer mais uma verificação. Então, é como eu dissesse o seguinte, ó, se o status for igual a 1, então
imprime pago, tá? Mas se não for igual a 1, aí eu peço para ele fazer uma nova verificação. Tá? Ó, eu posso até copiar aqui novamente, ó, essa condição aqui, ó. E aí eu colo depois, tá vendo? Ó, do 2 pontos, né? Que é se não, tá? Então é como se fosse assim, ó. Se o status for igual a 1, então é pago, tá? Se não, ok? Se não, aí no sinal eu faço uma nova verificação. Se não, que é como se fosse o else if, né? Porque tem o if, else if e tem o else, né? Então eu coloco aqui, ó. Se for igual a 1, então é pago. Se não for igual a 1, então se for igual a 2, né? Aí eu coloco um outro ponto de interrogação, então ele vai ser o quê? Pendente, né? Pendente, ok? E aí eu vou escrevendo aqui, tá? Mesmo ficando vermelho assim, você vai prosseguindo até mapear todos os campos, tá? Então, eu posso novamente copiar, né? Ó, posso copiar isso aqui, ó. Aí depois aqui, ó, eu coloco 2 pontos, que aí eu vou puxar um outro se não, né? Se não, aí vem uma outra verificação. Se não, se o status for igual a 3, tá? Aí eu coloco ponto de interrogação, que significa então, né? E aí eu coloco o valor fixo aqui. Então, ele é o quê? Cancelado, tá? E aí, o que acontece? Aqui, é claro, a gente poderia fazer, por exemplo, assim, ó. E aí, se não for igual a 3, né? Então, eu coloco aqui 2 pontos, se não... E aí, eu poderia colocar um valor default, né? Por exemplo, não definido, tá? Por quê, né? Se a gente for julgar pela lógica, por exemplo, ou melhor, eu nem precisaria colocar não definido. Por exemplo, eu já poderia colocar o quarto último status, que é reembolsado, tá? Porque a lógica seria o seguinte, ó, se não for igual a 1, que é pago, então deve ser igual a 2, que é cancelado. Mas se não for igual a 2, então deve ser igual a 3. Aliás, desculpa, se não for igual a 2, que é pendente, então é igual a 3, que é cancelado. Mas se não for nem 1, nem 2, nem 3, então provavelmente é o 4. Então, o default é reembolsado, ou seja, quando nenhum critério é atendido, tá? Mas isso aqui é perigoso você fazer, tá? Porque, por exemplo, vamos dizer que tivesse até um outro status com o número 5. Ou seja, às vezes esse 5 poderia ser um outro status. Por exemplo, poderia ser chargeback, um exemplo. E aí você concorda que tanto o ID 4 e 5 receberiam um status reembolsado, quando na verdade o 5 não é reembolsado, ele é chargeback? Então, por boa prática, eu recomendo você mapear todos os campos. Mesmo que, né, o 1, o 2, o 3 não seja atendido, não deixa o que sobrou ali como default. Não, faça o tratamento dele também, tá? Então, aqui eu faria a mesma coisa. Ó. Eu copiaria aqui, tá? E aí, no se não, eu pediria novamente para poder fazer a verificação, né? Ó. Se não for status 3, então verifique se é status 4, ok? E aí, se for status 4, né? Que aí eu ponho um ponto de interrogação, então... E aí eu coloco aqui o valor. Reembolsado. Ok? E aí, claro, para finalizar, eu preciso, agora sim, de fato, colocar um valor aqui vazio, né? Para ele simplesmente, talvez, não colocar nada. Ou seja, se é algum status que você não mapeou aqui, né? Ele simplesmente, então, vai deixar vazio, né? Pelo menos não vai colocar ali um nome incoerente, um nome errado. Ele simplesmente vai deixar o status aqui vazio, né? Por exemplo, 5, como não está mapeado aqui, né? Então, ele pelo menos vai deixar assim, ó, vazio, né? Que é, vamos dizer assim, menos pior do que você colocar um nome errado, beleza? Então, basicamente, isso aqui resolve toda essa questão de tradução de dados, né? Para que você tenha ali uma automação mais enxuta, né? Mais clean, né?
e essas informações fiquem mais claras ali para o usuário final que vai estar conferindo ali a base de informações, tá? Então, vamos rodar isso aqui para finalizar. Vamos ver como vai se comportar. Ó, ele está rodando. Ó, ele já está traduzindo aqui os dados. Ó. Então, quando ele viu que era 1, ele colocou pago. Viu que era 2, colocou pendente. Agora o 3, ó, colocou como cancelado. E o 4 colocou como reembolsado. Tá? E finaliza a minha automação. Sensacional isso aqui, né? Então, já deixa um like aí, caso você achou isso aqui interessante, tá? E, novamente, eu peço, não se esqueça de se inscrever no canal, ok? Porque, semanalmente, a gente sempre está lançando aqui novos vídeos para poder aí te ajudar a melhorar cada vez mais as suas automações aí do NetN, tá bom? E se ficou alguma dúvida, algo que você não entendeu, deixa aí nos comentários que eu terei um enorme prazer de responder, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!